Oi pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande satisfação ter vocês aí como minha audiência. Eu me chamo Professor Franklin Brasil e quero dizer que eu estou muito feliz em poder ministrar a aula que se chama Transformando Gestão em Liderança. Minha grande pretensão, minha grande missão e objetivo é fazer com que nós fiquemos com um gostinho na boca e também aprendamos muito sobre sairmos do patamar gestão e nós conseguirmos chegar no patamar liderança. Quero que vocês saibam que isso é completamente possível, desde que nós exercitemos, desde que nós prestemos atenção e nós nos livremos daquilo que eu considero crenças ou convicções que são arcaicas, defasadas e anacrônicas. É muito importante, que nós façamos um pacto com a humildade de fazermos a autorreflexão e verificarmos se conosco há crenças arcaicas, defasadas, anacrônicas, obsoletas. Olha quantos sinônimos, justamente para frisar, para gerar convicção, a importância do quão importante é nós percebermos os nossos erros de gestão, porque uma vez percebidos, as chances de nós alcançarmos a liderança aumenta consideravelmente. Bom, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, eu sou o professor Franklin Brasil, eu sou um comunicador, eu sou um psicopedagogo, apaixonado pela educação e também pela boa comunicação. Acredito que a junção de ambas, educação com comunicação, tem tudo a ver. É uma sinergia, é uma sincronia. E eu sempre acreditei que quando eu verbalizo bem, quando eu falo com afeto, quando eu falo com atenção, quando eu escuto ativamente, eu tenho uma chance de alcançar o coração do meu interlocutor. Aliás, interlocutores, que são vocês. Então, para mim, perpassa, é princípio basilar do gestor ele querer ser um atencioso, ele querer ser uma pessoa gentil, que defere respeito, que defere, novamente, atenção para o seu interlocutor, que, no caso dele, chama-se colaborador. Então, meus queridos e queridas, sem mais delongas, feito essa apresentação, eu quero dizer que essa aula ela vai ter 4 momentos. E esses 4 momentos serão bem simples, para que fique realmente fixado em nossas mentes. Nós falaremos da aula parte 1, da gestão à liderança parte 1, da gestão à liderança parte 2, da gestão à liderança parte 3, da gestão à liderança parte 4 e finalmente concluiremos e eu direi para vocês quais serão as cenas dos próximos capítulos. Muito bem, meus queridos, o que eu vou fazer agora? Eu eventualmente vou dar uma piscadela aqui para minha cola, mas não se preocupem, o professor que vos fala, ele estudou bastante. Eu vou apenas me orientar para que eu não vire uma espécie de trem desgovernado ou então trem descarrilhado. Caríssimos e caríssimas, vamos estabelecer agora a diferença entre gestão e liderança. Professor Franklin Brasil, não seriam sinônimos? O senhor não estaria confuso desde o primeiro momento em que se apresentou dizendo que quer fazer com que nós saiamos da gestão e adentremos na liderança? Bom, eu não me confundi não. É porque realmente a diferença entre ambas eu vou provar para vocês agora, inclusive através de provocações. Meus caros, o que é o gestor? O gestor, ele tende a cumprir metas, ele busca cumprir objetivos, ele respeita a política ou a cultura organizacional da empresa que ele está inserido. E ele também, ele é obediente aos procedimentos, às normas, às filosofias. E ele tem o foco no negócio, produção e nos ativos. Eu quero dizer a vocês, sem nenhuma ironia, que quando você tem um gestor na sua empresa, que ele procura atender esses requisitos que eu acabei de descrever para vocês, saiba, você está em boas mãos. Saiba que a tua empresa ela tem tudo para produzir bem e até com felicidade. E aí você me pergunta, então se você está dizendo que tem um gestor que cumpre esses requisitos, tá ok? Por que então, cargas d'água, eu vou querer ir para um outro patamar? Você que é ansioso, que está ansioso, calma nessa hora. Porque esse outro patamar, ele realmente vai elevar a sua condição. Ele vai te promover. Ele te fará ser mais respeitado e mais admirado. Que tal? Isso te faz ter uma coceirinha? Isso te faz ter uma curiosidade? Pois muito bem, eu vou entrar
agora na seara do líder. Meus queridos, o líder, ele faz tudo o que eu acabei de descrever. Ele é engajado com as metas, ele também se engaja com os objetivos, ele tem um total respeito pela cultura organizacional e pelos procedimentos da empresa. Agora, ele vai além disso. Ele é alguém que dá importância ao propósito, ele dá importância também às mudanças quando são necessárias, ele preocupa-se com a inovação e ele também faz questão de ter sucessores. O líder, ele treina as pessoas para que elas também possam se tornarem líderes e assim sucedê-los. O líder, ele é alguém que tem foco nas pessoas, na direção e no futuro. Vocês começam a perceber que esses profissionais, eles são diferentes? Eles são primos, mas eles talvez nem sejam primos do primeiro grau. O gestor, ele é um profissional importante, ele é um profissional competente. Contudo, ele é um profissional muito focado na produção, no negócio e nos ativos. E isso tende a torná-lo um pouco mais frio. Isso tende a torná-lo mais pragmático. Enquanto a liderança, ela tem um enfoque nas pessoas, ela deseja vê-las desenvolvendo, crescendo, se desfazendo das suas inseguranças e assim melhorando nos quesitos profissionais e até mesmo nos humanos, nos pessoais. Aí você tem um grupo de colaboradores muito mais coeso, muito mais confiante, muito mais intraempreendedor, porque agora eles vão se sentir confiantes para levantarem as suas mãos e darem as suas sugestões. Isso é o intraempreendedorismo, porque eles vão ser resolvedores. Eles vão resolver os gargalos dos processos, porque eles têm uma figura chamada líder que vai provocá-los, estimulá-los para que eles não temam a sua presença. E assim, esse grupo de subordinados poderá levantar a mão sem medo e dizer o que pensa e sugerir as melhorias nos processos. Olha que interessante. Meus caros, inclusive, como tarefa de casa, eu quero até sugerir para vocês livros que falem a respeito de liderança, como por exemplo, o livro autobiográfico de Abílio Diniz, Novos Caminhos, do finado e grandioso Abílio Diniz, que aprendeu como poucos a se tornar uma liderança. Por quê? Porque ele estimulava, inclusive, os mais jovens a dizerem não para ele. Evidentemente que esse não deveria ser expressado com respeito e deveria ser elaborado. O não seco, o não monossilábico, sozinho, ele não tem que ser utilizado, não tem que ser expressado. Mas o mestre Abílio Diniz, ele sempre fazia questão de dizer que o meu colaborador, quando discordar de alguma deliberação minha, ele pode pedir um momento comigo e observar e mostrar-me aonde eu errei. E se eu considerar que ele está correto, eu não terei problema nenhum em abrir minha mão. Eu não terei problema nenhum em atendê-lo. E olha só que humilde. Quero citar para vocês um outro grande líder. Na minha concepção, esse o maior que essa humanidade já teve. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, se vocês forem realmente curiosos, se vocês lerem a biografia dele, os postulados, as escritas, vocês perceberão que era uma liderança por essência e também por excelência. Essência por quê? Porque tinha um dom consigo, nasceu líder. E por que era excelente? Porque ele foi maturando, ele foi se melhorando conforme o tempo passava e o seu interesse pelas pessoas. Para os que gostam de estudar a biografia desse grande revolucionário, Jesus de Nazaré, perceberá que ele conseguiu provocar nos homens e nas mulheres que o seguiam grandes melhorias. Ele, inclusive, lidou diversas vezes com pessoas que eram iletradas, com pessoas que tinham propensão para o crime, para a mentira e para a covardia. E as melhorou. Ele fez com que essas pessoas refletissem, processassem e auto-amadurecessem. Graças a quê? Graças a um bom exemplo, bom nada, um excelente exemplo vivo que fazia o que dizia e que era interessado nas pessoas. Por quê? Porque as escutava. Por quê? Porque fazia questão de socializar. Por quê? Porque não as reprimia. Por quê? Porque as compreendia.
as compreendia de tal forma que sabia ele que essas pessoas que o seguiam tinham limitações intelectuais, tinham limitações morais, tinham limitações relacionais, tinham limitações existenciais. E o que ele fazia? Ele as escorraçava? Não. Trazia para perto dele porque ele desejava moldá-las. E olha o resultado. Estamos no 2025 e 2025 anos após o seu infeliz assassinato, porque de fato o homem foi assassinado de maneira muito injusta e cruel, nós falamos a respeito da obra dele. Então foi uma liderança que deixou um legado. Porque esse legado de tão positivo, de tão bonito, ele se perpetuou para várias e várias e várias gerações. E não à toa que quase metade do planeta segue o que esse belíssimo e nobre homem falou. Então, pessoal, citei para vocês até aqui, 2 exemplos. Um que nos deixou nesse plano há pouquíssimo tempo e um que eu diria que nunca nos deixou. Apenas ele fez uma passagem e ele continua ecoando nos corações de muitos, nas mentes de muitos, mas o fato é que ele continua sendo um exemplo vivo. Meus queridos, e aí? Como é que está o ritmo da aula? Está dando para fazer as anotações? Está pausando e está refletindo sobre as minhas indagações? Tudo isso é muito importante. Não seja um apressado, tá? Até porque, como já dizia o outro, a pressa, de fato, ela é inimiga da perfeição. Então, bora continuar. Os argumentos que eu lancei para vocês sobre a diferença do gestor para o líder são plausíveis? São pertinentes? Eu quero causar essa reflexão em vocês. Eu quero provocá-los. Eu quero que, inclusive, vocês façam o exercício de se desconectarem, de se desgarrarem das suas convicções arcaicas. Porque nesse momento, provavelmente, vocês têm as de vocês. Eu tenho as minhas. E quando eu peço para que vocês reflitam sobre, eu estou pedindo, na verdade, para que vocês melhorem como pessoas. E melhorando como pessoas, consequentemente, também melhorarão como profissionais. Ok? Então bora seguir adiante porque tem muito ainda para nós tratarmos. Meus queridos, infelizmente, mas infelizmente mesmo, muitos gestores acreditam na máxima: se não vai no amor, vai na dor. E aí, a pergunta que eu faço para os gestores é: bom, na frase existem 2 opções, amor e dor. O amor, inclusive, ele aparece em primeiro lugar. Em segundo lugar, obviamente, está a dor. Mas por que cargas d'água, então, muitos gestores preferem a dor? Preferem iniciar o relacionamento com seus colaboradores baseado na dor, no sofrimento, na truculência, na severa coerção. Alguns têm a resposta na ponta da língua, dizem eles. É que quando nós ameaçamos, é que quando nós impomos a política, a filosofia ou a metodologia do medo, nós conseguimos uma atenção mais rápida. Professor Franklin, vide o exemplo dos próprios professores, quando dizem que haverá prova. Quando os professores dizem que o que eles estão ensinando cairá na prova, os alunos prestam atenção. O que é que eu digo com relação a isso? Infelizmente é verdade. Mas eu estou aqui para provocar uma disruptura. Eu estou aqui juntamente com vocês para quebrarmos um paradigma e dizer que, quando nós vamos na dor, a gente pode até alcançar os resultados, mas esses resultados, baseados na severa coerção, vai ocasionar danos a médio e longo prazo, que daqui a pouquinho eu vou falar. E quando a gente resolve exercer o amor, sem precisar da truculência, sabe o que a gente consegue? A gente também pode conseguir resultados imediatos. E a gente não vai causar nenhum tipo de transtorno ou estresses pós-traumáticos nos outros. Então eu acredito piamente que a gente deve primeiro utilizar o amor. Essa máxima, se não vai no amor, vai na dor, eu quero dizer para vocês que ela realmente deve ser utilizada quando de fato o amor não conseguir emplacar. Aí, infelizmente, a gente vai ter que utilizar realmente o elemento dor. Mas antes, bem antes da dor, vamos no amor. E aí, pessoal, para endossar tudo o que eu estou falando até agora, eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu quero dizer a vocês que muitos gestores
na sua ultra-obediência, no seu ultra-servilismo, acatam o que o dono, barra presidente ou CEO da empresa determinam para eles. Para isso ficar bem evidente para vocês, vamos citar aqui o estudo de caso. O estudo de caso do Mário. Mário é um gestor que quer agradar o dono da empresa. Então, o dono da empresa, ele passa uma missão muito importante para Mário. Segue o diálogo. O dono disse: Mário, eu quero que haja um enxugamento da folha salarial. Mário, eu quero que você perceba quem está fazendo corpo mole, porque agora você está com a incumbência de gerar demissões. E eu quero que você seja duro. E eu quero que você, inclusive, ameace. Eu quero que você realmente marque colado. Eu quero que você haja como uma sentinela perante os colaboradores. Você topa? Mário diz que sim, porque o Mário quer segurar o emprego dele e o Mário quer agradar o dono da empresa. Então, começa a incursão do Mário. O Mário, ele de fato, ele age como um sentinela. O Mário, ele fica observando, olhando sem o menor constrangimento quem está fazendo e quem não está fazendo. Ele está ali para isso. Ele aproveita que as portas têm janelas, vidraças, e fica olhando quem está fazendo, quem não está fazendo. Mário assume uma postura tão austera, tão ditatorial, que quando ele vai adentrar os ambientes, os departamentos, ele sequer bate na porta. Ele adentra de uma vez, não pede licença, não pergunta se pode entrar, porque na verdade ele recebeu a chancela do dono da empresa para agir como tal. Então o que acontece? As pessoas ficam com medo. As pessoas se sentem ameaçadas. E sabe o que elas fazem? Eu vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Passados 3 segundos, elas vão fazer aquilo que o chefe, que o dono quis. A produção vai melhorar. A produção vai melhorar. Resultado número 1 dessa incursão, desse tratamento coercitivo. Na planilha lá do Excel, Mário vai demonstrar para o dono da empresa que os resultados melhoraram. De fato, houve realmente um enxugamento. Aconteceu isso. Os resultados melhoraram. Ele até demitiu algumas pessoas. Os resultados melhoraram. Num primeiro impacto, num primeiro momento, no curto prazo, de novo, os resultados melhoraram. Vamos agora para o segundo resultado. O Mário, ele ganhou a confiança do dono da empresa. O Mário, ele ganhou crédito. O Mário, ele ganhou elogios. E agora, mais autoconfiante do que nunca, sabe o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a intensidade, ele vai aumentar a dose. E aí, sabe o que vai ocorrer? A partir do segundo, terceiro mês, a equipe vai começar a apresentar sinais de enfado, sinais de cansaço, sinais de estresse. E a equipe vai começar a desenvolver ansiedade. Não tardará. E essa mesma equipe, ela vai começar a ter falta. Vai haver um rodízio de faltas. E aquela produção, aquele resultado que o dono almejava, ele vai despencar, ele vai decair. E ele vai culpabilizar dessa vez não somente os colaboradores, mas vai chamar o Mário de frouxo. Vai dizer que ele precisa implicar mais, que ele deve berrar e gritar mais, quando na verdade ele não tem que fazer isso. O que eu quero dizer a vocês, meus caríssimos, que prestaram atenção a esse estudo de caso, é que quando nós impomos, quando nós agimos como ditadores, nós conseguimos resultados a curto prazo, mas a médio e longo prazo, essa equipe ela vai começar emocionalmente a estrangular. E essa equipe vai começar a faltar, vai começar a jogar atestado, porque ela vai ficar cansada. Ela emocionalmente vai ficar em frangalhos. Então, meus queridos e queridas, caríssimos e caríssimas gestores que querem ser líderes, eu quero dizer a vocês que essa foi o nosso primeiro momento, tá certo? Então, pessoal, vamos agora para o nosso segundo momento. No segundo momento, eu quero dizer a vocês que ele vai ter uma pequena colinha. E eu vou começar a parafrasear o que eu disse no nosso primeiro conteúdo. Esse segundo conteúdo, ele se chama de Líder para Gestor, parte 2. Não vai perdendo as contas, não. Eu utilizei uma frase que se chama: se não vai no amor,
vai na dor. E eu quero dizer para vocês que ela vai ser o fio condutor de todos esses próximos minutos. Eu quero relembrá-los que muitas vezes os gestores utilizam essa máxima de forma errada. Eles sempre começam pela dor. E é importante que nós façamos um resgate histórico para que nós compreendamos o porquê dessa pressa, dessa ansiedade de sempre imprimir dor ao invés de amor, ok? Então vamos começar. Eu quero perguntar a vocês se vocês se recordam daquele personagem verídico do período colonial, do período da escravidão no Brasil. O personagem se chama o Capitão do Mato. Vocês se recordam dele? Enquanto vocês estão se recordando, eu quero só abrir parênteses para dizer uma coisa muito importante. Eu jamais, em momento algum da minha vida, vou me referir ao gestor e à gestora de forma racista. Eu não quero que vocês se lembrem do capitão do Mato nesses próximos minutos como uma referência racista, tá? Existem muitos capitães do mato, mas eu não estou aludindo a capitania do mato, aliás, o capitão do mato, ao racismo, tá certo? O capitão do mato, ele é um agente, ele é um ser truculento, um ser que age na base da severa coerção. Fecha parênteses. É importante eu fazer essa explicação porque hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão com os nervos e os ânimos muito aflorados, tá certo? Então eu espero que eu tenha me feito entendido. Beleza pura? Então vamos lembrar do Capitão do Mato. O Capitão do Mato, ele era um escravo que sofria bastante, que vivia nas senzalas. E esse escravo, ele era convidado pelo homem branco, o homem livre, ao senhor da terra, a tomar conta, a supervisionar os outros escravos. E alguns aceitavam. Em troca dessa aceitação desse convite, o que é que eles ganhavam? Ganhavam uma roupa mais ou menos limpa, ganhava uma baioneta, ganhava um cavalo, ganhava chicote e ganhava um posto. O posto era supervisor dos outros escravos. Então qual era a missão desse escravo supervisor? Era tomar conta, inspecionar, impedir que os outrora irmãos de dor dele empreendessem fugas. Então quando esses tentavam escapar, fugir da senzala, da escravidão, das torturas e da maldade, esse capitão do mato os perseguia pelo mato, matagal adentro, e os capturava, e os amarrava, e às vezes até mesmo os assassinava. Então por isso que ele era chamado de o Capitão do Mato, tá certo? Agora vamos andar 100 e poucos anos e cheguemos agora ao 2025. E eu pergunto a vocês, nós temos o Capitão do Mato no mundo corporativo? Nós temos o Capitão do Mato no ambiente acadêmico, esportivo ou mesmo na esfera pública? Será que nós temos? Muitas pessoas que são indagadas com essa pergunta me respondem: Professor Franklin, nós temos deveras demais. E eu concordo com essa resposta sim. Eu quero dizer a vocês que uma parte minha até compreende o comportamento daquele escravo que era convidado a ser supervisor dos outros. Ele queria apenas não sofrer tanto. Eu até compreendo um pouquinho, apesar de uma grande parte minha discordar muito desse comportamento dele, ok? Mas passados 100 e tantos anos, em pleno 2025, eu quero dizer que é mais pesaroso, é mais triste que nós adotemos um comportamento de capitão do mato quando nós somos convidados a sermos supervisores dos nossos outroras colegas de, por exemplo, linha de produção. Por que a gente assume essa prática? Por que a gente faz isso? Onde é que está o problema? O problema está numa autoestima que não foi desenvolvida? O problema está em algum complexo de inferioridade que nos acomete desde a tenra infância, nos acompanha na adolescência, nos acompanhou na adolescência, nos alcançou na fase adulta e até hoje, em plena maturidade, nós continuamos com ele? Por que nós ainda estamos tão mal resolvidos interiormente? Será que nós somos facilmente seduzidos
pela síndrome? Aliás, será que nós adotamos a síndrome do pequeno poder? Será que nós ficamos iludidos, inebriados, embevecidos com o pequeno poder que nos dão? Será que basta que nos mudem a nossa nomenclatura de colaborador do operacional para supervisor do operacional, isso já nos transforma ou potencializa aquilo que de ruim nós temos conosco e nós açoitamos os outros? O que acontece conosco para que nós nos tornemos capitães do mato? É importante que nós façamos essa reflexão, porque talvez, provavelmente, nós estejamos atuando como capitães do mato e nem percebemos isso. Essa aula, ela é também um convite para o amadurecimento. E eu reconheço que para nós amadurecermos, nós antes passamos pela dor. Meus jovens, meus caríssimos e caríssimas, o movimento da mudança, ele pode realmente gerar muita dor. São as verdades inconvenientes que inclusive retiram lágrimas dos nossos olhos, mas que, uma vez tendo a coragem de assumir que nós temos as mazelas, nós poderemos de fato sair da condição de gestores e finalmente alcançarmos a liderança. Eu quero fazer aqui uma leitura de algumas poucas frases e eu quero saber se vocês consideram isso pertinente. Então eu quero dizer que esse gestor que atua como capitão do mato, ele deveria se fazer essa pergunta. A pergunta é: isso que eu estou fazendo, amando de alguém, é minimamente razoável? Tem alguma pertinência? Veja só, o gestor capitão do mato, ele é tão fissurado, para não dizer viciado em obedecer, que ele nem para pensar se aquilo que ele está sendo mandado fazer é inteligente e é razoável. Muitas vezes, o que o dono da empresa pede para o gestor não é nem do ponto de vista intelectual íntegro. Não há integridade intelectual. E o gestor, ele precisa fazer esse questionamento. Mas aí você que está do outro lado da telinha se pergunta, mas ao questionar essa deliberação que pode até ser estúpida, burra, idiota, do chefe, não serei eu o próximo demitido? Pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que, na verdade, você seja admirado e respeitado por isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês como mantra da minha vida. Vida só tem validade, só tem grande valor, só é virtuosa se você for corajoso. Não é ser estúpido, é ser corajoso. Ser corajoso não é faltar bom senso, não é faltar discernimento. Corajoso é, inclusive, escolher as batalhas. E há algumas que a gente pode escolher, como, por exemplo, fazer uma pergunta do ponto de vista inteligente. Perguntar para o dono, vem cá, é isso mesmo que você quer? Não seria melhor que eu fizesse um outro trajeto? Então vamos nos questionar, vamos nos autoprovocar. Eu tenho aqui uma outra pergunta, que vai causar, eu tenho certeza, alguns comichões em vocês. Toda essa adoração que eu faço à figura do dono / presidente da empresa é minimamente inteligente? Gente, por que a gente adora o dono da empresa? Por que a gente beatifica o dono da empresa? Por que nós os santificamos? Por que nós os encaramos, percebemos e os interpretamos como seres divinais? Por que a gente faz isso? Porque algo dentro da gente está esvaziado. Tem algo aqui dentro da gente que precisa ser preenchido, que é a nossa autoestima, que é o nosso amor próprio, que muitas vezes nós não fazemos. Então, o gestor / capitão do mato, ele muitas vezes ele não faz esse tipo de questionamento. Ele interpreta o dono da empresa, muitas vezes, como uma extensão de Deus. Então ele obedece muitas vezes cegamente, ele obedece de forma surda e obedece também de forma muda. Ele nem questiona. E aí, pessoal, ele se torna um severo coercitivo. Ele se torna um capitão do mato. Esse mesmo gestor, que podemos ser nós, capitães do mato, deveríamos nos fazermos uma outra pergunta. A pergunta é: e ao fazer toda essa adoração, eu não corro o risco de me tornar
Um bajulador? Meus caros, eu não desejo bajuladores na vida de seu ninguém. Não desejo. E eu não desejo que nós nos tornemos isso. Vamos estabelecer diferenças. O ajudador é diferente do bajulador. O ajudador é alguém disponível. O ajudador é um gentil. O ajudador, ele faz esforços. O ajudador, ele colabora. O ajudador, ele está ali para ajudar. Contudo, todavia, porém, muitas vezes o ajudador, ele atravessa uma importante linha. Sai da seara do ajudador e adentra na do bajulador. Quando ele simplesmente, na expressão popular, começa a lamber o solado das botas do dono da empresa. Quando ele começa a parafrasear o dono da empresa. Quando ele começa a imitar os trejeitos do dono da empresa. Quando ele observa o dono da empresa no refeitório e mesmo esse distante do gestor, o gestor corre em direção a ele para agradá-lo. Esse profissional, ele não faz bem para o ambiente, porque ao mesmo tempo em que ele adora e bajula o dono da empresa, ele é tenebroso, ele é terrível com o zelador. Ele é terrível com as pessoas que ocupam uma hierarquia inferior à dele. Então esse torna um ambiente tóxico e muito insalubre, tornando a vida de todas as pessoas que estão dentro daquele ambiente um verdadeiro terror. E aí, vocês imaginam o que pode acontecer? Acontece das pessoas desenvolverem burnout, que é a síndrome do esgotamento, onde o corpo não obedece mais os comandos da mente. Ocorre dessas mesmas pessoas ficarem com os humores deprimidos, porque elas estão num ambiente tóxico, cuja o tempo que elas passam lá são 8 a 10 horas diárias, e isso nem o ser humano mais resiliente aguenta. Então, veja só tudo que você pode fazer de ruim quando você adota uma conduta capitão do mato. Não sejamos o capitão do mato. Não precisamos disso. É preciso reforçar que um bom gestor é aquele que inclusive contesta ao dono da empresa, contesta de maneira amistosa, contesta de maneira gentil. E quando faz de forma propositiva, ele pode começar a chegar à liderança. Fica completamente possível. Então, esse foi o nosso conteúdo de Gestor a Líder, parte 2. Bora pro 3? Estamos agora na metade do caminho. Nós estamos com um pouquinho mais de meia hora de aula e eu quero que vocês continuem no foco porque a gente está indo muito bem. Meus queridos, olha só o nome agora do nosso próximo conteúdo, de Gestor a Líder, parte 3. E quem vai ser a minha inspiração nesse momento? Eu quero dizer a vocês que a minha inspiração chama-se José Wilde Batista de Oliveira, o meu pai. O meu pai foi um gestor e foi um líder. Ele conseguiu reunir essas duas características. O meu pai, ele trabalhou numa agroindústria por quase 34 anos. E ele recebia o título de doutor sem ter o título de doutor. Perdão, ele recebia o nome de doutor sem ter o título de doutor. E por que ele conseguia essa proeza? Porque ele falava de maneira encantadora, porque ele agia de maneira amistosa e porque ele tratava as pessoas de maneira muito humana. Eu quero dizer a vocês que o José Wilde, o doutor Wilde, ele cumpria a cultura organizacional da empresa, cumpria os procedimentos da empresa, atingia as metas e também os objetivos periódicos. E ao preencher esses requisitos, ele tornava-se líder? Não. Ao preencher esses requisitos, ele tornava-se gestor. E aí você me pergunta, mas então, o que tornava o gestor / líder? Vou agora chegar à explicação para vocês. Como meu pai, ele trabalhava com cana-de-açúcar numa grande aguardente, ele lidava com um profissional que cortava cana. E quando esse profissional chegava até o escritório dele, a pergunta que meu pai fazia a eles não era sobre quantas carradas de cana foram para a balança. Essa não era a primeira pergunta. A primeira pergunta era sobre se aquele ser humano que adentrou a sala dele estava bem. A segunda pergunta é como é que estava a família dele. A terceira pergunta, finalmente, era sobre o corte da cana.
E sabe o que acontecia quando meu pai fazia essas duas primeiras indagações? Seus colaboradores respondiam com sinceridade e com felicidade. E sabe por quê? Porque eles percebiam que aquele líder que estava numa posição hierárquica superior a deles, se importava com eles. Meus queridos, deixa eu dar para vocês a chave da caixa de Pandora. Vamos abri-la agora e vamos ver o que tem dentro dessa caixa de Pandora. Na caixa de Pandora tem a seguinte informação: gestores, tratem seus colaboradores com atenção e respeito. E dessa forma, vocês, ao invés de construírem muros, vão, na verdade, construir pontes que os liga a eles. Abrir a caixa de Pandora. Meus queridos, foi uma brincadeira. Eu não disse a vocês nenhum segredo do universo. O meu pai, na sua liderança, não ensinava nada de extraordinário, muito pelo contrário. Meu pai era um homem ordinário, mas que fazia do feijão com arroz e uma misturinha algo muito decente, digno e até palatável e muito saboroso. Essa era a liderança dele. Então, ao fazer essas duas perguntas, como está você e como está sua família, ele não perdia tempo. Na verdade, ele ganhava em produção, porque o seu colaborador ficava muito mais disposto, ficava muito mais animado. E assim, ele fazia questão de responder com a máxima sinceridade a terceira pergunta, que era: quantas toneladas de canas foram cortadas? Meus caros, foi uma vida dentro daquela empresa. Foi uma vida não somente sendo respeitado, não somente sendo querido, mas foi uma vida sendo bastante amado. José Wilde foi com toda certeza gestor e liderança. E fica aqui a minha homenagem póstuma a esse homem que agora está no reino dos céus, junto com outros familiares e entes queridos meus, me orientando lá de cima a tentar transmitir esse conteúdo para vocês de maneira humilde, de forma transparente e também muito didática. Quero dizer a vocês um PS. Talvez tenha ficado a dúvida. Franklin, mas vem cá. Quando seu querido e estimado pai fazia essas duas primeiras perguntas sobre como estava o colaborador e como estava a família dele, não havia alguém que o contestasse? Se você pensou assim, eu quero te dar meus parabéns, porque foi uma pergunta e um pensamento muito pertinente. É o seguinte: sim, meu pai até era contestado por uma hierarquia superior a ele. Só que aí ele fazia questão de demonstrar aquilo que o mundo pragmático, o mundo da gestão, faz questão de obter: resultados frios, os resultados da matemática. O meu pai demonstrava os resultados planificados. E aí ele justificava, dizendo que era ao se importar com os colaboradores que a produção aumentava. Meus queridos, minhas queridas, quando eu, na condição de professor, sou gostado, sou querido e até amado pelos meus alunos, sabe o que acontece? A atividade por eles realizada sai muito mais bonita, sai muito mais excelente, porque ela é feita com carinho, ela é feita com esmero, porque um cara que eles gostam está pedindo para eles fazerem isso. E era o que acontecia com meu pai, e foi o que ele me ensinou para a vida. Então eu espero que esse conteúdo parte 3, do gestor à liderança, ele tenha sido absorvido na mente e nos corações de vocês, tá certo? Mais uma vez, meu pai, aonde quer que o Senhor esteja, aí, aqui, eu quero dizer que eu amo muito o Senhor e obrigado por ter me ensinado gestão e liderança. Segurei as lágrimas, porque hoje eu consigo falar disso de maneira saudável, sem me acabar no choro. Mas se fosse um choro, era um choro de alegria também, pela honra de ser filho dele. Vamos continuar? Vamos agora do gestor ao líder, parte 4. Meus queridos, eu acredito que uma boa aula, ela precisa de referências bibliográficas e referências biográficas também, tá? Então eu digo que a liderança, ela deve acontecer em vários vieses.
Eu posso estar falando aqui para gestores do setor público. Eu posso estar falando aqui para gestores da vida acadêmica, da universidade. Eu posso estar falando aqui para gestores do ambiente corporativo, das empresas privadas. Mas eu também posso estar falando para pessoas que estão nesse instante no mundo esportivo. O que eu quero é abarcar, abraçar, atender a todos vocês. Então eu vou lançar aqui um exemplo que talvez alguns não conheçam, mas talvez muitos conheçam. Mas os que não conhecem não se preocupem, porque eu farei questão de contextualizar tintim por tintim. Meus queridos, eu adoro futebol. Eu adoro as resenhas de futebol. Eu sou um cara que eu sou da geração anos 80 e me lembro da Copa de 94 com muito carinho, daquele elenco espetacular que tinha o Romário, o Bebeto, o Dunga, o Mazinho, o Zinho, o Tafarel, o Galvão Bueno, o Luciano do Vale se esgoelando quando o Brasil foi campeão. Enfim, eu sou um amante do futebol. E como um cara que acompanha o futebol, eu sou muito ligado nos clubes brasileiros. E os clubes brasileiros, há alguns anos atrás, tinham dirigentes, gestores, como eu posso dizer, excêntricos, pitorescos, que estão até hoje no imaginário popular dos boleiros. Eu quero agora me referir a um cara chamado Eurico Miranda, que foi por muitos anos o grande mandatário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele era tão austero, ele mandava tanto, que mesmo quando ele era vice-presidente, ele assumia as vezes do presidente, porque ele tinha uma chegada, porque ele tinha uma presença de espírito tão notável, tão percebida, que aquele cara mandava ver. Ele é muito querido por muitos, inclusive o grande e consagrado Romário tem Eurico Miranda como um grande amigo e sempre se emociona quando fala do mesmo. Eurico Miranda também é muito querido por muitos jogadores que passaram pelo clube Vasco da Gama. Alguns lembram com muito carinho como um homem que cumpria aquilo que falava, um homem que fazia acontecer, um homem que amava o seu clube e que não media esforços para defender os interesses do seu clube. Agora, como nada é perfeito, há o outro lado da moeda e há quem o critique. Há quem diga que ele atrasou o clube, há quem diga que ele não modernizou o clube, há quem diga que ele se tratou de um ser ditatorial, um cara arrogante, um cara que não se permitia ser aconselhado, ou seja, era para lá de autocentrado. E aqui, nessa aula que eu estou dando para vocês, há uma foto muito ilustrativa que fala com muita contundência a respeito da gestão de Eurico Miranda. No retrato, na foto, no flagra, é ele caminhando austero e os seus jogadores perfilados assim, de cabecinha baixa. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Na leitura que eu faço dessa foto, eu quero dizer a vocês que o mandatário se regozijou com aquilo. Gostou de ver os seus comandados de cabeça baixa. Eu quero dizer que isso acontece. Eu quero dizer que provavelmente isso aconteceu. E eu quero dizer que, infelizmente, esse tipo de comportamento, ele não faz bem para o grupo, para o coletivo. E sabe por quê? Eu vou tentar te explicar de uma maneira muito pertinente. Me dê o seu feedback. Quando nós adotamos a política do medo, sabe o que acontece? O outro fica com medo. E com medo, o outro passa a ser mais obediente. Ok, fica obediente. Mas ao mesmo tempo em que esse outro é obediente, ele também fica aqui, ó, na palma da minha mão. E estando aqui na palma da minha mão, ele torna-se inclusive inseguro. Ele não se torna um alguém protagonista. Ele não se torna um alguém propositivo. Ele não se torna um alguém intraempreendedor, porque ele está com medo. Ele faz aquilo que eu mando. Ele acata aquilo que eu digo. Ele agradece quando eu digo para agradecer. Ele desenvolve uma ultra resiliência. Mas nos outros tantos aspectos, como desenvolvimento de liderança, de intraempreendedorismo, de proatividade, de senso de criticidade, esse profissional não terá. Então, essa direção, essa gestão de Eurico Miranda, particularmente não me agrada, particularmente eu acho defasada, anacrônica, e ela tende a tornar o ambiente muito insalubre e também muito tóxico, porque ele faz com que os profissionais
tenham muito medo. E uma pessoa com muito medo, ela não potencializa, ela não expande a sua importante inteligência. Eu quero dizer que, infelizmente, muitos homens e mulheres se regozijam ao perceber que os seus colaboradores o temem. Eu quero dizer que muitos se sentem embevecidos por isso. E eu quero dizer que isso é uma mazela que precisa ser urgentemente corrigida. Porque isso, como eu disse para vocês, não fará nada bem ao ambiente profissional. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que quando a gente assume uma liderança em que coloca o colaborador na condição de alguém inteligente, na condição de alguém importante, esse vem até nós, gestores, sem medo, mas com respeito, e pergunta-nos o que pode fazer e nos sugere melhorias. Assim, a nossa capacidade de gestão se amplia tanto que nós, inclusive, nos tornamos lideranças positivas. E por falar em liderança, meus queridos e queridas, como diz o Abílio Diniz, liderança é o elemento escasso. Passados mais de 40 minutos de aula, eu quero saber de vocês se agora está claro que a liderança é o suprassumo, que a liderança é o diferencial. Bom, eu estou apostando que sim. Eu estou apostando que vocês estão começando a considerar que a liderança ela é muito importante. E eu quero dar algumas informações para vocês. Como alguém que já teve negócio, como alguém que é professor, como alguém que trabalha com treinamentos, eu quero dizer que quando não há uma liderança humanizada, sabe o que acontece com os resultados? Eles capengam, eles despencam, eles estagnam. Quando eu vou dar os meus treinamentos em empresas, eu sou muito taxativo. Eu chego para eles, para os donos e digo: eu sei que o maior objetivo de vocês é ganhar dinheiro. E eu estou aqui para fazê-los ganhar dinheiro. Mas para vocês ganharem mais dinheiro, terem mais resultados, é muito importante que vocês adotem uma comunicação que é afetiva. Porque a comunicação afetiva vai gerar resultados efetivos. E eu digo, e o estilo de liderança que vocês devem adotar até com urgência é uma liderança que é humanizada, que tem um foco no desenvolvimento das pessoas, na melhoria delas, e também uma liderança que é assertiva, que trabalha com sinceridade, mas que não é conivente com o desleixo, com a preguiça e com os erros consecutivos. Quando a gente consegue ter esse tipo de líder que é humano e assertivo, nós chamamos isso também de liderança equilibrada. E esse mundo que está descompensado do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista emocional, precisa muito de líderes que sejam equilibrados, que não sejam desequilibrados, que consigam enxergar os dois lados, que consigam perceber os lados, que consigam muitas vezes caminhar pelo meio, sem ser um passivo, mas sendo um cara ou uma moça que percebe todas as situações e assim consegue ter o discernimento para deliberar, para conversar, para supervisionar, para cobrar, para extrair o melhor. Tá certo? Jovens, sabe o que vai acontecer agora? Nesse momento eu vou me despedir anunciando que nós teremos um curso. E o nosso curso, o curso que eu estou preparando com muito carinho, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu estudei a beça e porque eu tenho uma experiência considerável, vocês vão gostar, e o nome dele é Como Ser Querido e Respeitado pelos Colaboradores. Tá joia? Então quero me despedir de vocês, desejando que Deus os abençoe abundantemente e desejando que vocês saiam da condição de gestores e que vocês adentrem ao patamar de líder. Podem apostar que quando vocês se tornarem líderes, não somente vocês ficarão felizes, mas também todo o grupo de colaboradores, e aí você vai ter um ambiente harmônico, um ambiente feliz, um ambiente repleto de propósito, aonde as pessoas não vão se sentir enfadadas, não vão sentir a monotonia, porque vão perceber que elas estão atuando ao lado de alguém
que extrai o melhor delas, porque esse alguém é liderança. Meus queridos, paz e bem, e até o curso Como Ser Querido e Respeitado pelos Colaboradores. Paz e bem e um fraterno abraço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.